Olá, bem-vindo, bem-vinda a esta sexta videoaula sobre saúde emocional do curso O Líder Espiritual Emocionalmente Saudável. O tema da aula de hoje é Sendo Quem Eu Quero Ser. Eu sou grato por sua companhia e quero lhe dar os parabéns por permanecer firme no propósito de buscar seu autoconhecimento e investir em sua vida para se tornar melhor como pessoa e emocionalmente maduro e madura. Deus quer que sejamos a melhor versão de nós mesmos. Deus nos escolheu e Ele nos quer como nós somos, e não como a outra pessoa. Saber disso pode ser libertador e um grande alívio para muitos que talvez nem saibam quem são e nem quem o querem ser. Muitos vivem insatisfeitos com o que veem no espelho. Não só com a aparência física, mas quanto ao seu temperamento, seu jeito de falar, seu jeito de conversar e de se relacionar com as outras pessoas. Está sempre se sentindo em dívida com alguém ou com alguma coisa. Sentem-se frustrados por não serem de outro jeito. Nunca estão satisfeitos com o que são, nem onde estão ou com a sua condição atual de vida. Pessoas que estão sempre querendo estar em outro lugar, com outras pessoas, em circunstâncias diferentes. Esse assunto, portanto, é um assunto que suscita muitas perguntas. Perguntas que precisamos parar e refletir para responder. E pensar sobre como tem sido a sua vida. Escrever algumas respostas, enfim, é um tema que nos faz aprender muito sobre nós mesmos. John Ortberg, ao escrever o seu livro Sendo Quem Eu Quero Ser, procura apontar caminhos para o nosso crescimento espiritual, de forma que tenhamos melhor saúde emocional e nos tornemos líderes espirituais saudáveis, emocionalmente saudáveis. O meu desejo é lhe mostrar que é possível crescer internamente com maturidade e saúde, desfrutando de uma vida cheia do Espírito em um mundo no qual a perfeição só pode ser encontrada na visão amorosa de Jesus. À medida que Deus te ajuda a crescer, você vai mudando e vai se transformando, mas sempre será você. Você será outra pessoa, mas ainda será você. Como a semente plantada num bosque ou numa floresta. Pode desenvolver-se e vir a se tornar um alto e forte carvalho, mas jamais será uma roseira. Pode ser um carvalho sadio ou mirrado, mas nunca um arbusto. Você sempre será você. Alguém saudável, em desenvolvimento, ou alguém abatido pela vida. Mas ainda será você, pois Deus não te criou para ser uma outra pessoa. Alguém já disse que, quando chegarmos ao céu, Deus não vai nos perguntar dizendo por que você não foi como Davi, ou como Moisés, ou por que você não foi como Madre Teresa de Calcutá. Não, Ele simplesmente vai nos dizer, por que você não foi você mesmo? Precisamos descobrir e entender quem somos e para o que nascemos, e assim buscar viver em liberdade, sendo o que queremos ser. Deus nos planejou, mas podemos ir aprendendo a desenvolver o nosso jeito de ser, o nosso temperamento, ajustando o nosso caráter aos princípios e aos valores que acreditamos. O Supremo Criador determinou os nossos dons e talentos naturais. Ele fez você experimentar determinadas paixões e desejos. Ele planejou o seu corpo, a sua mente. O seu jeito especial e peculiar, sua singularidade foi desenhada por Deus. E aqui está a boa notícia. Quanto mais você vai se conhecendo e se reconhecendo no seu jeito de ser e de viver, mais vai se tornando você mesmo e firmando a sua identidade como pessoa. E então, torna-se a pessoa que Deus tinha em mente quando te criou. Você não vai se tornar um santo extraterrestre. Ficará, sim, mais parecido com você mesmo, a imagem e a semelhança do Criador. Deus quer fazer de você uma outra pessoa, aquela que realmente você é ou que deveria ser em Cristo. Foi o que Deus disse a Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti e serás transformado em outro homem, outra pessoa.
Você mesmo, porém, mais vigoroso, mais saudável, mais vigorosa, mais confiante, mais atuante e bem-sucedida. Somos o resultado de narrativas que vão sendo construídas e faladas a nosso respeito, escritas em nossa mente, em nossa consciência e mesmo no nosso inconsciente. Como disse o apóstolo São Paulo, mude a sua maneira de ser, renovando a sua mentalidade e o seu jeito de pensar. Pense com a mente de Cristo. Ouçam as narrativas do Evangelho a seu respeito, o que Deus disse sobre você. Vejam e ouçam o que Jesus disse e diz sobre você e sobre quem é você ou sobre quem você é. Reescreva a sua vida e a sua história a partir da narrativa do Evangelho a seu respeito. Deus disse, só eu sei os planos que tenho para você, e são planos de uma vida próspera e cheia de esperança. Mas por que a vida de muitas pessoas parece enrolada, um marasmo, dando voltas sem sair do lugar, sem avançar, sem prosperar? Parece estar repetindo os ciclos do passado herdados de suas famílias. Coisas que seus avós, seus pais vivenciaram e que agora estão acontecendo com você. Padrões de comportamento e de experiências vividos por seus pais e avós, seus irmãos em sua família de origem. Parece que agora estão se repetindo no seu casamento, estão se repetindo com você na sua casa, com seus filhos. Por que será? Alguns anos atrás, falava-se que isso seria uma espécie de maldição hereditária. Mas não se trata de maldição hereditária, fatalismo determinista, do qual você não pode fazer nada, não pode se livrar. Esse é um tipo de padrão seguido e aprendido, assimilado e que vai se refletir nos padrões de sua família futura e de muitas gerações, caso este processo não seja interrompido. Caso você não tome consciência e dê um basta. A Bíblia fala de ídolos familiares, criaturas que tomam o lugar do Criador, entidades espirituais, mas também podemos dizer que é tudo aquilo que exerce força poderosa sobre nós. Aquilo que nos domina, aquilo que nos escraviza, como um vício, por exemplo. Sejam vícios de uso de alguma droga ou substâncias químicas, ou vícios escravizadores na área do comportamento, né? Isso diz respeito ao nosso genograma. O que é um genograma? O genograma é uma representação gráfica da família. São símbolos e códigos que podem ser interpretados como uma linguagem comum, através dos quais nós podemos visualizar e acompanhar a nossa história familiar e os relacionamentos entre os membros de nossas famílias. Trata-se, portanto, de uma representação visual. Aquilo que nós podemos ver e compreender a respeito das nossas origens como indivíduos e também da estrutura familiar onde nós fomos criados. Nossas famílias tinham certos padrões vividos por muitas gerações e que agora vemos repetir em nossas próprias famílias. Famílias, por exemplo, onde as pessoas viviam juntas, mas sem se casarem formalmente ou oficialmente. Famílias onde muitos eram alcoólatras, onde ocorriam, por exemplo, muitos divórcios, adultérios, filhos fora do casamento, abortos, a prática da mentira e tantos outros comportamentos que agora vemos se repetir em nossa família. E o que dizer dos relacionamentos conflituosos em que os problemas entre as pessoas nunca eram resolvidos? As pessoas não conversavam umas com as outras, evitavam o contato. Havia pouca tolerância com os diferentes ou com os que pensavam diferente. Você percebe que em muitas famílias havia abuso, seja abuso sexual, abuso moral, violência, enfim. Você não pode ser espiritualmente saudável, nem exercer uma liderança eficaz e saudável se continuar emocionalmente doentio e imaturo. É preciso consciência e intencionalidade para tratar dessas questões e romper com esses padrões do passado. Comportamentos escravizadores que nos impedem de ser o que queremos ser ou aquilo que gostaríamos de ser. Pois bem, qual é a resposta do Evangelho para isso? Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu detesto, estou sempre fazendo.
Por isso, disse ele, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Cristo, que mudem a sua maneira de pensar e de ver as coisas, que sejam transformados pelo poder do Evangelho, a fim de poderem desfrutar de uma vida plena e abundante. Vida que Cristo planejou e preparou para você. Tenha coragem. Enfrente as suas sombras. Muitos líderes vasculham livros sobre liderança, seja liderança executiva no mundo empresarial, corporativo, seja liderança em casa, como ser um bom marido, uma boa esposa, como ser um bom pai, ou então na família, né? Ou na igreja. Querem descobrir ferramentas, ideias, habilidades. Todavia, a primeira e mais difícil tarefa que enfrentamos como líderes é a de liderar a nós mesmos. Por quê? Porque isso requer confrontar partes de quem somos, os porões da nossa vida, as sombras da nossa alma. Preferimos negar, esconder, negligenciar e esquecer. Todos nós temos uma sombra. Mas o que são essas sombras que temos que enfrentar? As sombras que aparecem de várias formas e que podem se revelar algum desvio de comportamento. Seria como a versão danificada da imagem de Deus em nós, de quem deveríamos ser. Por exemplo, atitude perfeccionista no julgamento, explosões de raiva, de ciúmes, ressentimento, lascívia, ganância, amargura. Sombras surgem como necessidade de auxiliar os outros, com o desejo, por exemplo, de ser amado pelos outros. Isso é sutil e é inconsciente. Mas preste atenção, se no fundo muitas vezes não há o desejo de ser notado. Muitas vezes percebemos uma tendência ao isolamento ou à inflexibilidade. Os aspectos da sombra podem ser pecaminosos, mas também podem ser fraquezas ou manifestações reativas por nos sentirmos muitas vezes ofendidos. Essas reações tendem a surgir quando nos sentimos mais vulneráveis ou expostos. E tentamos nos proteger. As sombras não são tão fáceis de serem identificadas, nem mesmo de as aceitarmos. Estudiosos dizem que são perigosas, confusas e sempre se escondem, como se a luz da consciência fosse roubar-lhes a própria vida. Como você lida com sua raiva? Como você lida com o medo e a tristeza que às vezes sente com Deus e contra Deus e com os outros? Você tem consciência, uma consciência saudável de alguma sombra que você tem e que tem que lidar com ela? Você consegue identificar as raízes de suas fraquezas e fracassos em sua liderança, seja como marido ou na igreja? Você tem procurado sistematicamente a orientação de mentores? Você tem facilidade de aceitar a opinião dos outros em relação às suas falhas ou fraquezas? Você consegue prever quando essas sombras vão aparecer e pede apoio para enfrentá-las? Como você trata as pessoas da sua família, no trabalho ou na igreja? Você age e reage de forma adequada quando está sob pressão? Não ignore suas sombras. Elas poderão trazer consequências desastrosas. Lembre-se, você é mais que as suas sombras. Paulo tinha consciência da maldade que habitava nele. Assim como acontecia com ele, acontece com muitos de nós. O bem que queremos fazer, não fazemos. Mas você já percebeu que o mal que nós detestamos, sempre acabamos fazendo? Por outro lado, Paulo chegou à consciência de que em Cristo ele era uma nova criação. Ele rompeu com os padrões do seu genograma, do genograma de sua família, do genograma de sua cultura de origem, bem como de sua herança humana pecaminosa. Cuide de livrar-se de suas sombras. Elas poderão minar o melhor de você, minar a sua liderança. Considere o fato de que Deus deseja formar em nós o mesmo caráter e perfil de humanidade saudável que teve Jesus. Enfrente suas sombras e quebre o poder oculto que ela exerce sobre você. Ao dissipar as sombras, as nossas sombras, vamos descobrir os tesouros que estavam escondidos e que nos privaram de desfrutar de uma vida mais leve, livre e feliz. Eu quero lhe deixar 4 caminhos para enfrentar suas sombras e vencê-las. Primeiro,
Dome seus sentimentos dando-lhes nome. Dê nome aos bois. Só quando identificamos um pecado, um problema ou uma doença é que lhe damos um nome. E depois de darmos um nome, então, teremos maior controle sobre ele. Sabe o que temos e o que estamos tratando. Estudiosos dizem que o ambiente familiar onde crescemos e os sentimentos que ali experimentamos eram expressos de maneiras saudáveis muitas vezes, mas nem sempre. E eles foram responsáveis por nos levar a um desenvolvimento psíquico deformado. Danifica nossa capacidade de trabalhar e amar bem. Muitos dos problemas de relacionamento que enfrentamos com as outras pessoas são decorrentes de experiências emocionais que vivemos na infância. Você já pensou o porquê você se irrita só em pensar que vai ter que se encontrar com determinada pessoa na igreja? O segundo caminho para enfrentar as suas sombras: procure saber mais um pouco sobre o que é o seu genograma. O que é um genograma? Qual é o seu? E busque entender qual é o seu genograma familiar. Explore o impacto do seu passado sobre a sua vida presente. Veja como a influência dos padrões familiares atuam em sua liderança na família, no trabalho ou na sua liderança espiritual na igreja. Uma criança, por exemplo, que era punida sempre que fazia algo errado, mesmo que fosse algo de pouca importância, estará sempre se defendendo contra qualquer acusação ou não aceitando críticas. Quarto caminho para enfrentar suas sombras: identifique os textos ou narrativas que foram sendo construídas a seu respeito, foram construindo sua vida e fazendo você ser quem você se tornou. Narrativas do passado modelam nossos comportamentos conscientes e inconscientes. Mesmo que nós não nos lembremos dos textos que foram escritos sobre a nossa história. No nosso corpo, isso ficou marcado e o nosso corpo recorda. Especialmente se estiverem ligados a experiências traumáticas. Pais ou mães que exigiam perfeição de nós, coisas onde nada podia estar fora do lugar. Tudo tinha que ser feito na hora. Pais que tinham medo de se arriscar ou de serem envergonhados por outras pessoas, passaram isso para seus filhos. Veja se você se reconhece em algumas dessas situações. Bem, ao encerrar essa aula, quero lhe dizer: busque perdoar as pessoas que te feriram ou te magoaram em sua família, mesmo que já tenham morrido. Faça isso diante de Deus. Perdoe a você mesmo por ter ficado magoado contra eles. Muitos ficaram magoados e ressentidos contra Deus. Arrependa-se disso. Peça perdão a Deus por ter ficado ressentido contra Ele. A ofensa é responsabilidade do ofensor, mas o ficar magoado é pecado de sua responsabilidade. Quando perdoamos e somos perdoados, ficamos livres da culpa e as sombras desaparecem. Permaneça com Jesus. À medida que você permanece com Jesus, enfrentando as suas sombras, fique com Jesus. Não tenha medo de expor suas vergonhas diante de Jesus. Ele te ama e o amor lança fora todo medo. Firme-se no fato de que o amor de Deus é libertador e sua graça renovadora. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As coisas velhas fazem parte do passado. Tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Cada vez que você passa por um período de enfrentamento de suas sombras, saiba que você está sendo transformado e sendo transformado ainda mais na imagem de Jesus. Nenhuma acusação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A minha oração é que o amor de Deus seja derramado em seu coração e a paz de Cristo seja o juiz pacificador em sua alma e em sua consciência. Que você seja quem você quer ser em Cristo Jesus. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço. Deus te abençoe.